cripta imperial no Monumento à Independência, localizada nas margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, foi construída em 1952, para abrigar os remanescentes humanos dos monarcas responsáveis pela proclamação da independência do Brasil. O imperador Dom Pedro I foi trasladado para São Paulo em 1972 e sua primeira esposa, a imperatriz Dona Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena, em 1954. Em 1982, recebeu os despojos da segunda esposa de Dom Pedro I, a imperatriz Dona Amélia de Beauharnais-Leuchtenberg. Por muitos anos, o Monumento à Independência foi um dos principais monumentos do país, sendo visitado por chefes de estados que passavam pela capital paulista. Apesar de reformas feitas no final dos anos de 1990 e início dos anos 2000, o local sofre há décadas com a infiltração de água, causada pelo terreno localizado no aterro, além da falta de manutenção. Algumas pessoas não acreditavam que os restos mortais dos imperadores do Brasil estavam sepultados no local. Outras acreditavam que apenas cinzas dos monarcas estavam depositadas na cripta. Bom, pensando na preservação dos remanescentes humanos dos primeiros imperadores, a arqueóloga e historiadora Valdirene do Carmanbil decidiu montar um projeto de mestrado de arqueologia forense aplicados aos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil, depositados no Monumento à Independência. A arqueóloga decidiu buscar respostas sobre esses despojos, seu estado de conservação, bem como do material associado, visando a preservação e possível restauro. Lembrando que todo esse trabalho foi feito como dissertação de mestrado em arqueologia, apresentado ao programa de pós-graduação em arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, o projeto foi apresentado à USP em 2010 e os trabalhos de campo na cripta do Monumento à Independência foram executados entre os meses de fevereiro e setembro de 2012, mas só veio a público em fevereiro de 2013. Os restos mortais de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia foram submetidos a uma tomografia computadorizada com 10 vezes mais resolução do que um exame comum. Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos de Dom Pedro I. Sobre Dom Pedro I, os resquícios de vestimenta e as comendas encontradas na urna funerária mostram que Dom Pedro I foi enterrado com as honras destinadas na época aos generais portugueses. A presença de fraturas de 4 costelas do lado esquerdo confirma o relato sobre 2 quedas de cavalo que teriam vitimado o imperador. Uma delas em 1823 e outra em 1829. A análise dos ossos mais longos do corpo permite concluir que o imperador era fisicamente forte. Tinha baixa estatura para os padrões atuais, mas era normal para os padrões dos portugueses e brasileiros do século XIX. Uma estatura aproximada de Dom Pedro I
foi entre 1,66 m e 1,73 m. Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos de Dona Maria Leopoldina. Sobre Leopoldina, a imperatriz foi sepultada com brincos de ouro, cuja pedra pode ser de âmbar, uma resina fóssil. A espinha nasal mostra que a imperatriz tinha traços delicados. Uma análise em toda a ossatura revela tratar-se de uma mulher possivelmente esbelta, diferente do sugerido nas imagens, que normalmente a retratavam como uma mulher acima do peso. Isso devido ao elevado número de gestações. Os fêmures da imperatriz não apresentam nenhum sinal de fratura. Essa constatação desmente a lenda de que ela teria quebrado o osso depois de ter sido empurrada por Dom Pedro I de uma escada no Palácio da Quinta da Boa Vista. Após muitas análises e estudos, o médico Dr. Luiz Roberto Fontes chegou à conclusão que a causa mortis de Dona Leopoldina não teve nenhuma ligação com alguma ação violenta. O aborto não foi consequência de um trauma físico sofrido por Dona Leopoldina. Para que haja um abortamento causado por um trauma, é necessário que a força aplicada seja muito violenta, como atualmente, por exemplo, um acidente de trânsito, onde a vítima sofreria hemorragia entrando em óbito em questão de horas. Lembrando que Dom Pedro I partiu do Rio de Janeiro para Cisplatina, que era uma província que pertencia ao Império do Brasil e que se emancipou e tornou-se a República Oriental do Uruguai, em 23 de novembro de 1826, ou seja, 9 dias antes do aborto sofrido pela imperatriz, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1826, e 18 dias antes de sua morte, em 11 de dezembro de 1826, afirmando mais uma vez que ela não faleceu em decorrência de uma agressão física, mas sim por uma infecção uterina ou puerperal. Dona Leopoldina foi sepultada com a faixa de imperatriz do Brasil, usada na coroação de Dom Pedro I. Sua estatura aproximada foi entre 1,54 m e 1,60 m. Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos de Dona Amélia de Leuchtenberg. Ao exumar o corpo de Dona Amélia, foi descoberto que ela estava mumificada. Cabelos, unhas e cílios estavam preservados, assim como a pele e órgãos internos. O processo de mumificação atribui-se ao fato de que quando Dona Amélia faleceu, em 1873, o corpo dela foi embalsamado, porque era um hábito da época fazer um velório de mais dias. No caso dela, foram 3 dias. Dessa forma, os médicos embalsamaram o corpo dela, para que não entrasse em decomposição durante esse período. Além deste processo, o corpo foi colocado em uma urna funerária com uma madeira rudimentar. Esse caixão foi envolto por uma placa de chumbo, que foi hermeticamente fechada, ou seja, completamente vedada. Essas duas estruturas foram colocadas em um outro caixão de madeira, dessa vez uma madeira mais nobre. Dona Amélia foi sepultada no mosteiro de São Vicente de Fora, no Panteão dos Braganças, em uma estrutura onde não havia nenhum tipo de contato com o solo ou umidade. Isso fez que esse corpo fosse preservado e não entrasse em decomposição. Em 1982,
quando aconteceu o translado dos restos mortais da imperatriz para o Monumento à Independência, ainda em Portugal, os responsáveis pelo translado perceberam que esse corpo estava preservado e aplicaram na época substâncias para manter o estado do corpo. Até porque existe uma lei sanitária que indica que deve acontecer as trocas de urna quando há um translado. Todo esse cuidado que Portugal e Brasil tiveram em 1982 fez com que o corpo da imperatriz pudesse ser encontrado em 2012, 30 anos após o translado, de uma forma intacta. A imperatriz guardou o luto de Dom Pedro I por 39 anos e foi sepultada de preto. Um exame na arcada dentária mostra que ela morreu com apenas 5 dentes. Os ossos da coluna mostram que Dona Amélia sofria de escoliose severa, o que provavelmente prejudicava o seu andar, e de osteoporose. Sua altura estimada foi de 1,60 m a 1,66 m. Todo esse trabalho e pesquisa estão na dissertação de mestrado da historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambil, que está online no site da USP, disponível em download gratuito. Convido todos vocês a se inscreverem no canal da historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambil. Lá, ela produz diversos vídeos com temas sobre a história do Brasil. Um trabalho com muito profissionalismo, seriedade e ética. Se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!